Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos recapitular aqui o que a gente trabalhou ali na semana passada, né? Bom, a gente vem ali, né, de uma passagem dessa, dessa terceira viagem missionária, uma passagem do apóstolo Paulo e dos irmãos em Éfeso, né? Que é uma cidade ali muito importante, uma cidade ali muito relevante, né? Éfeso, lembrando que no primeiro Éfeso foi o lugar que Paulo pregou foi na sinagoga. Paulo ficou ali 3 meses pregando na sinagoga, e aí depois ele acabou ali sofrendo ali mais uma vez o levante ali dos judeus, e ele saiu da sinagoga depois desses 3 meses. Para onde que ele foi depois da sinagoga, Grace Matos? Para onde que Paulo foi depois da sinagoga? Não sei, pastor. Juliana e Mantuan. Para onde que Paulo foi? Paulo foi os primeiros 3 meses, pregou na sinagoga. Depois veio um levante, e aí ele saiu da sinagoga. Para onde que ele foi? Não sabe? Não sei. Para onde que ele foi, Victória? Trode? Para onde que ele foi, Bianca? Pra praça? Para onde que ele foi, Jéssica Reis? Areópago. Para onde que ele foi, pastor Tiago? Para a escola de tirano. Ô, glória! Que fracasso essa minha turma aqui, meu Deus do céu. Misericórdia, mas eles são empenhados, eles vão melhorar muito. Isso não vai levar 10 anos, eles vão começar, olha, vão estar voando, tenho certeza disso. É que o Espírito Santo me levou só naqueles que não sabiam, o resto todos eu sei que sabiam. Todos. Glória a Deus. Ele foi para a escola de Tirano, que era a escola do homem ali, que era um filósofo, né? Daqueles sofistas, e ele ficou ali durante 2 anos e meio. O total que ele ficou ali é por volta de 3 anos em Éfeso, né? E aí depois ele retorna, e aí ele volta nessa, nessa terceira viagem, e aí ele vai para Macedônia, e nós vimos na semana passada, e aí ele passa pela Acaia, pela Agrepe. Nós vimos ali, né, semana passada, algo que foi bem relevante, né? É a questão da seção nós, lembram disso? Quando Lucas começa a se inserir, agora nós estamos, agora nós vamos juntos. Então, ali Lucas está inserido. Provavelmente Lucas, ele era natural de que cidade que nós conversamos, Rosângela? Lucas era da onde, provavelmente, que nós conversamos? Trode? Troade. Muito bem. Provavelmente ele era de Troade, que é esse lugar que a gente estava trabalhando. E aí a gente trabalhou, e aí chegamos ali até o ponto, né, onde teve aquela história bem emblemática, né, do Eutico, que inclusive, graças a Deus, né, pelo etapa também, foi usado no final de semana. A gente acabou recebendo aquela palavra ali no coração para poder desenvolver ela, né? E a gente trabalhou essa palavra no final de semana, no domingo, no culto, de Eutico. E ali a gente finalizou aquele homem que cai da janela, né? Cai da janela. E, e a gente foi até o versículo 16. É isso? Do capítulo 20. Então vamos começar no 17, hoje. Hoje nós vamos do 17 até o versículo 24, tá bom? O capítulo 20, Atos
do 17 ao 24. Lê para nós, Elisandro, por favor. Vamos ver como é que está o teu áudio aí. Tu, já que a Karine está tomando chimarrão e está com o meu gordinho no colo, vamos ver como é que está o teu áudio aí, do 17 ao 24. Tá me ouvindo bem, pastor? Estamos te ouvindo perfeitamente, tá bom o áudio. Vamos lá. Tá. 17 ao 24, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém, amém, Elisandro. Obrigado. Muito bom. Então, a gente está diante aqui, irmãos, de um dos discursos, né, que, para mim, teologicamente também é muito bem reconhecido, esse discurso de Mileto, né? Esse discurso aí, Mileto é um porto, né? Paulo fez questão de não entrar em Éfeso, né? Porque ele não queria ali perder tempo, porque certamente ele entrando ali, imagina, pô, 3 anos ali, conhecia muita gente, é aquela coisa pastoral, né? Um chama para tomar um café, outro chama para visitar, outro quer um conselho, outro quer um... E ele queria chegar lá em Jerusalém ainda antes do dia de Pentecostes. E aí ele não quis. Então ele chamou os líderes, os presbíteros, para se encontrarem ali no porto mesmo, se encontraram ali em Mileto mesmo, no porto ali. Eles se reuniram ali, eles vieram ali, lembrando que Mileto fica a 48 quilômetros de Éfeso, então era um tempo de caminhada, né? Quase 50 quilômetros, ali até Mileto, de Éfeso a Mileto, vice-versa, obviamente. E aí eles se encontraram ali na praia e ele teve essa explanação aí maravilhosa, né? Que eu quero dividir em duas partes. Hoje a gente vai conversar um pouco e na semana que vem, ou na próxima aula, a gente vai finalizar. Então, a primeira coisa que eu quero aqui trabalhar com vocês é a questão dessa nomenclatura presbíteros, né? Nomenclatura muito usada, né? A gente aqui trabalha como presbitério, né? Na vida da Brasa, nós somos o presbitério, sempre foi um lugar que me chamou muita atenção em relação ao governo, né? A essa liderança plural, chamou muita atenção sempre. Desde que eu cheguei na Brasa, eu olhava para o presbitério, eu olhava para a vida do pastor Gessé, mas eu olhava para o presbitério, que eram homens que tinham no entorno dele. Eu achava sempre muito bonito, me deixava muito seguro ver lá na frente aquele homem lá, o pastor Gessé, junto com o pastor Mauri, junto com o pastor Roy, junto com o pastor Osório, homens assim, né? Que eu chegando na igreja, que gerava assim, aquele ambiente de governo, aquela autoridade que me deixava muito seguro ali, naquela relação ali, se reuniu numa sala e sempre me chamou muita atenção, né? E eu sempre também sabia, desde o início do meu espírito, que eu era daquele lugar. Eu ia compor aquele presbitério ali de alguma forma, eu não sabia como, nem sabia do jeito que era, mas eu tinha no meu espírito que eu tinha parte ali naquela visão. O que é um presbítero? Na acepção da palavra.
Um presbítero é um ancião, é um idoso. Então, na acepção da palavra, escreve aí, presbítero é ancião, é um idoso, é um homem mais velho, é um homem que traz ali, carrega consigo ali experiência. Claro que isso aí não está relacionado à idade, né? Mas sim à maturidade, ou seja, há homens maduros já com esse coração de presbítero mais jovens. Mas a regra é, depois que o homem fica com uma certa idade, uma caminhada na vida, ele ganha, né, essa responsabilidade, essa vivência, né? Assim como a gente tem muita gente também, homens idosos, que são infantilizados. Mas essa é a palavra, presbítero é esse homem ancião, esse homem que governa, né? E uma coisa que eu acho importante a gente entender também é a palavra bispo, porque a gente vai ver também, em alguns momentos, Paulo se referindo ao bispo, né? E às vezes a gente pensa, né? A gente aprendeu que o bispo e o presbítero é uma ordem de cargo, né? E não é exatamente a mesma coisa. Tanto um bispo como um presbítero é um homem que é um ancião que governa, é um pastor. Então, na verdade, ele é um pastor, por isso que ele diz: pastorei o rebanho do Senhor. Então, o bispo, já escreve, o bispo é um supervisor, é alguém que supervisiona, né? Mas ele tem as mesmas funções do presbítero. Isso aí começou a gerar essa questão do bispo, né? Na Igreja de Roma. Na Igreja de Roma, ali no segundo século, começou essa visão na Igreja de hierarquia, né? Por cargo e por nomenclatura. Aí que entrou a questão do bispo, que eram bispos monárquicos, que eram chamados, que daí ele se sobrepunha dentro do ambiente organizacional do presbítero. Aí começou a ser uma coisa humana. Isso, o que eu quero dizer é que isso não tem embasamento bíblico nas Escrituras. Isso ali já começou a entrar uma corrupção da autoridade. Aí começou ali a entrar um excesso de organização até que chega no quarto século, e aí tem já essa organização bem estabelecida e que está levando para o papado. Está caminhando para o papado, que é da autoridade máxima para uma pessoa, né? Que é o que a Igreja Católica vive hoje, e que isso começou ali a partir do quarto século com o imperador Constantino, né? Que é onde o cristianismo se torna uma igreja legal, uma religião legal, uma religião que ela é oficial agora do Império Romano. Até antes disso não era, né? Até o imperador Nero foi um imperador muito cruel, matou muita gente, destruiu ali os cristãos em Jerusalém, colocou os cristãos a queimarem nas praças, né? Como se fossem essas luzes, como é que chama essas luzes da rua, assim, então, essas lâmpadas de rua aí, essas otários que estão queimando na rua, né? Esse Nero é um homem muito cruel. Mas depois Constantino vem ver a força política que tem, né, nesse momento, a vida da igreja, dos cristãos, e aí ele se, né, entre aspas, se converte, e aí oficializa e aí é onde entra a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu acho importante assim, essa questão, né? Porque o que tem? Tem pastores. O que esses pastores, isso é bacana também de tu escrever aí, para tu entender esse sistema de governo, porque a gente vê ali em Mileto se reunindo um sistema organizacional que a gente tem, né? E que ali a gente encontra alguns com mais responsabilidade, por serem mais velhos ou por terem amadurecido antes, outros menos, mas isso não denota superioridade de um sobre o outro, são os irmãos, né? O que demanda é responsabilidade maior para quem mais recebe, aquele que recebe mais é cobrado, né? Mas aí a gente foi estabelecendo
uma ordem ali hierárquica que ela é do mandatário, né? É de mandar, né? Que eles falam que pode manda e obedece quem precisa, né? Mais ou menos isso, né? E não é assim. O que que esses pastores, ou presbíteros ou bispos faziam? Então, eram quatro coisas, né? Eles pregavam, vai escrevendo aí. Eles pregavam, eles supervisionavam, eles aconselhavam e eles governavam a partir da doutrina dos apóstolos. Então, era isso que acontecia. Então, eles pregavam, eles supervisionavam, aconselhavam e governavam segundo a doutrina dos apóstolos. Essa era a organização para poder ali a igreja andar bem. Então, esse foi o primeiro ponto assim, que eu queria salientar com vocês. Aí depois, a partir do versículo 18, entra na doutrina, na pregação dele propriamente dito, que ele começa a explanar ali. Então, ele começa a dizer ali, ele começa a lembrar como é que ele se comportou quando ele andou com eles. Como é que foi o dia a dia que ele, o comportamento, a conduta dele na comunhão. Então, ele foi lembrando isso. Olha como é que eu me comportei, o tempo que eu tive com vocês. Né? Ele teve em Éfeso, mas ele teve naquela região. Lembra que a gente sempre fala, né? Que ele acabava tocando na região, né? Não era só na cidade, não era só em Corinto, era na região. Irmãos ali em Senquéia, lembram disso? Então, era na região. Então, na Ásia, ali era a mesma coisa. Era em Éfeso e na região. Então, ele se comportou de que forma? Diz que servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus lhe sobrevieram. Então, ele está começando a falar aqui da comunhão. Olha, você sabe, eu estou lembrando aqui que isso aqui, apesar de ter uma organização, porque ele chamou ali os líderes, né? Os presbíteros, algumas versões falam anciãos. Alguém tem aí anciãos aí? Ele, no 17, que chamou os anciãos. Lá, De vamos Mileto ler. mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Anciãos. Ó. Então, também fala no original dessa palavra, né? O que significa, literalmente, ancião. Então, como ele chama esses anciãos, ele chama os líderes. Então, ele não diz, ó, toda igreja vai lá, vamos lá, quem quiser ir lá, vamos lá. Quem puder, quem tiver tempo, vai lá para me abraçar, para se despedir. Isso não era uma simples despedida. Isso aqui era uma entrega teológica que Paulo estava fazendo nesse momento aqui. Então ele vai ali naquele momento ali e aí ele começa a lembrar, começa a dizer, começa a falar da comunhão. Lembra, como você sabe, como eu não estou chamando só gente aqui que foi empossada para um cargo. Eu estou chamando aqui os meus irmãos que cresceram comigo, que crescemos juntos, formamos aí um conselho de governo nessa cidade para poder ministrar a palavra de Deus, poder transmitir o evangelho de Jesus Cristo numa só voz, a comunhão. Então, vocês lembram como é que vocês acompanharam, como é que eu me comportei junto com vocês no tempo todo que eu tive aí na Ásia. Como é que eu me comportei, como é que eu era humilde, vocês acompanharam minhas lágrimas, vocês acompanharam a minha vida, os meus dramas, as minhas aflições, as perseguições que eu passei e que vocês acabaram também vivenciando comigo, as angústias que nós vivemos. Ele começa a trazer ali, a juntar eles ali pela lembrança de que eles verdadeiramente andaram juntos. Por isso que Paulo fala, né? Os irmãos que eram formados por eles, olha, aquilo que vocês aprenderam de mim, receberam de mim, viram em mim e ouviram de mim, isso faço. Então, essa relação, como ele começa a trazer isso. E quando ele fala, né,
das lágrimas ali, dessas provações, dessa humildade, eu queria lembrar vocês aqui um texto que está ali em Hebreus, um texto que a gente conhece, mas que o autor aos Hebreus, ele fala, eu queria ler com vocês isso. Hebreus 5. Então, Hebreus 5, a partir do versículo 7, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui ele está falando de Jesus. Quem era Jesus? Como é que foi Jesus? Homem. Como é que ele se comportou? Como é que ele viveu? O autor aos Hebreus fala isso, que eu creio que é Paulo, mas que não se tem essa certeza. Aqui o autor está falando, olha, Jesus, no tempo da carne, quando Deus foi homem, na figura do Filho, que trouxe graça do céu, olha, foi com lágrimas, foi com sofrimento, foi com aflição, foi com súplica, foi no meio de perseguição, foi no meio de situações que ele não gostaria de ter passado. Assim que ele foi ganhando autoridade, assim que o chamado dele foi sendo completado, foi assim que ele foi indo e que ele foi caminhando, e que ele foi ganhando uma voz do céu para ser transmitida na terra, palavras de vida eterna. Então, Paulo seguia as mesmas pisadas, as mesmas passadas, o mesmo caminho do Senhor e Salvador Jesus, Senhor da igreja. Então, isso, o Paulo lembra disso. O Paulo ele traz para vocês viram, vocês entenderam como é que tudo isso aconteceu. E aí, no versículo 20, ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, deixando de ensinar publicamente também de casa em casa. Então ele diz: olha, eu fui persistente, eu fui perseverante, eu fui empenhado, eu fui dedicado. Era para isso que eu estava no meio de vocês. Vocês viram o tempo todo que eu tive ali, era para isso que eu estava. Vocês entenderam que essa era a causa da minha vida. Era todo dia. Era publicamente, também era de casa em casa. Que era publicamente, lembra quando era nas praças, né? Ele ia nas praças ali, ele pregava nas praças, nas ágoras, no Areópago, aqueles lugares abertos, né? Ele ia ali, ele falava, ele pregava, onde aqueles outros homens também, filósofos, sofistas, também pregavam, também falavam, mas ele tinha uma palavra que vinha do céu, a única palavra que veio do céu, a palavra do Evangelho de Jesus. E também nas casas, também ele não era só o homem do palco público, ele era o homem da intimidade também. E aqui eu quero louvar a Deus pelos grupos caseiros. Obrigado, Senhor, pelos grupos caseiros. Obrigado por cada casa que tu tem invadido com a tua palavra. Obrigado pelos líderes que tu tens usado, os presbíteros que tu tens usado, Senhor. Em nome de Jesus, que eles governem, que eles preguem, que eles aconselhem, Senhor, que eles supervisionem com graça, dá sabedoria para os teus filhos. As casas, a igreja, até o quarto século era em casa. A partir do quarto século, aquele episódio de Constantino, imperador, é que a partir dali foi permitido a construção de templos. Até o século IV, que foi no Edito de Milão, era nas casas, era se reunindo assim.
Por isso que é muito importante a gente investir nesses grupos caseiros, participar dos grupos caseiros. É um ambiente muito... Tem que ter um ambiente público também. A gente tem os nossos cultos também. Mas esses grupos caseiros é muito importante a gente dar manutenção nele. A gente participou agora, segunda-feira, do grupo caseiro lá de Brasília, ali, que aí na tua frente, ali, tremendo o que Deus está fazendo lá, tremendo mesmo. Recebi ali uma graça de Deus mesmo, como acontece nos outros grupos de vocês também. E importante, nas casas também. Ele ia, e ele ensinava, ele anunciava, jamais deixando de anunciar. E aí, ele disse que ele falava, ele dava testemunho tanto para judeu como para grego. Falando de quê? Do arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. Então, aqui ele fala, sabe que essas perseguições que eram realizadas pelos judeus, por que que essas perseguições elas ocorriam? Porque era impossível um judeu que não tinha os olhos iluminados, os olhos do Espírito iluminados por Deus, para enxergar Jesus como Cristo, era impossível eles ouvir a palavra de Paulo, quando Paulo dizia, por exemplo, que a lei de Moisés se cumpria em Cristo. Aquilo ali era terrível. Anota isso aí, o que era difícil de resolver. Anota isso, é importante. Anota esses pontos aí. Primeiro ponto, quando ele dizia que a lei de Moisés se cumpria em Cristo. Eles não entendiam isso, eles não entendiam quando ele falava o segundo ponto, que agora não tinha mais sacrifício. Que agora acabou, não tem sacrifício mais no templo, agora acabou, agora o sacrifício foi o próprio Jesus, porque ele era o Cristo que tinha sido anunciado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Era ele, era Jesus. Isso era impossível para os judeus concordarem, conceberem, se eles não tivessem sido tocados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Não conseguiram. Uma outra questão que era muito difícil para eles também, questão número 3, que a circuncisão já não precisava mais. A circuncisão era muito importante para eles, como lei, como ritual. Ele dizia, olha, agora não precisa mais circuncisão, agora acabou a circuncisão, foi o cumprimento da lei, agora é batismo. Agora é uma confissão pública de uma circuncisão feita no coração. Por isso que em Romanos diz que a gente crê com o coração e confessa e proclama com a boca. Não tem mais circuncisão. Isso era insuportável para os judeus. Agora, sobretudo, a principal queixa, a principal questão que massacrava a mente de um judeu que não era convertido, que não tinha tido o coração aberto para a palavra de vida eterna, para o Evangelho de Jesus, para enxergar ele como Cristo, é quando Paulo dizia que agora esse Evangelho, agora Deus também abria para os gentios. Que agora essa palavra era para os gentios também, era para todo mundo, que agora isso tinha atingido todo. Isso era terrível, que a salvação era para o gentil também. Isso era terrível, isso era insuportável, porque eles entendiam que era deles, eles eram muito patriotas, eram separatistas, eles entendiam que era só deles. Por isso que alguém que não compreende ainda a cruz, esse arrependimento com Deus e nessa fé em Cristo Jesus,
Começa a ficar separatista. Eu quero cuidar só da minha família, aí a minha igreja é melhor, aí a minha cidade é melhor. É assim que é essa expressão com uma proporção que não dá para identificar muito bem. Mas é a mesma coisa no princípio. É gente orgulhosa, gente que quer as coisas só para ele, que é como nós somos. Quanto homens e mulheres ainda imaturos, egoístas, eles não suportavam. E ele está dizendo aqui, olha, tanto é para judeus como a gregos, a gentios. O arrependimento era para ambos. Era Paulo, isso é importante também tu escrever. Paulo, ele tinha uma só pregação. A salvação é uma só palavra. Não é uma palavra para os judeus e outra palavra para os gentios. Não, era uma palavra. Agora, o arrependimento era por motivos distintos. Qual era o motivo? Escreve aí o motivo do arrependimento dos judeus. Os judeus, eles tinham que se arrepender por não conseguirem cumprir a lei. Isso era o arrependimento dos judeus. Por isso que era escândalo. A palavra da cruz é escândalo para os judeus. Eles não conseguiam cumprir a lei e eles tinham que se arrepender porque eles não enxergaram que Jesus era o Cristo, o enviado, o Messias anunciado. Eles não entenderam. Então, eles tinham que se arrepender. Os judeus, o arrependimento deles era esse. Agora, o arrependimento dos gentios era outro. Porque eles não tinham nem acesso à lei. O arrependimento dos gentios era quanto à idolatria. Idolatravam lá, deusa Diane, deusa não, tudo que é tipo de coisa. Era o arrependimento deles não enxergarem a Deus na natureza, na criação. Lembra lá em Romanos, no primeiro capítulo, que toda a criação revela a divindade e por isso que estava todo mundo indesculpável. Então, eles achavam, aí eles olhavam a natureza e começavam a adorar. Aí era o Deus Sol, aí era o Deus Árvore, aí era o Deus da mata, e aquilo era para revelar o Deus que era Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Messias. Então, era outro tipo de arrependimento, mas era arrependimento. Então, essa palavra do Evangelho é a nossa palavra, chamando ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Às vezes, essa ordem ela pode alterar. E, às vezes, uma pessoa se arrepende primeiro dos pecados, começa a ver, e depois começa a ser levado à fé em Jesus Cristo, que é a esperança. Mas, às vezes, primeiro, a gente vai e entende a fé em Jesus Cristo, a esperança, e depois isso nos leva ao arrependimento. Não importa a ordem. O que importa é que precisa ter arrependimento. Porque agora a gente tem a segurança de ter sido perdoado pela justificação do sangue de Jesus, que é pela fé. Então, esse é o querigma. Escreve aí, isso é importante. Querigma é uma proclamação, é uma anunciação do divino. E essa era a palavra, era o querigma anunciado. Querigma, com Q-U, não é com K. Querigma. Que é a proclamação, que é a anunciação. Uma palavra, era essa palavra, que para cada povo era de uma maneira. Mas isso havia ali uma impossibilidade de aceitação se eles não tivessem sido tocados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí agora vem a parte final ali, que para mim é mais constrangedora e linda ao mesmo tempo. E um ponto assim maravilhoso mesmo assim da caminhada de fé, eu ouvi esse homem falar isso, que ele falou. Ele falou de tudo isso que ele fez,
por que que ele fez, como é que ele fez, ele deixa ali para eles, ali como líderes também, uma orientação teológica, que é o querigma, como é que eles têm que continuar anunciando ali. Quando ele diz que vocês acompanharam o meu sofrimento, ele está dizendo para eles, subliminarmente, vocês vão sofrer também, vão perseguir vocês também, vão mentir a respeito de vocês também, vão encarcerar vocês em prisões. Vocês viram, mas eu deixei um exemplo como é que a gente se comporta com isso. A gente não foge disso. E aí agora ele vem falando para onde ele vai. Primeiro ele diz como que ele se comportou e agora ele vai dizer para onde que ele vai. E ele diz que agora, constrangido pelo Espírito, impelido, algumas versões falam, né? Impelidos pelo Espírito, ele vai para Jerusalém, não sabendo o que vai acontecer. Olha que coisa mais linda, irmãos. Geralmente a gente só vai num lugar se de antemão a gente souber o que vai acontecer. Para tu ir para um lugar, alguém tem que te prometer lá esse lugar é muito bom, lá tem oportunidade de emprego, lá tem praia que tu gosta, lá tem serra que tu gosta, lá tem a tua família lá para cuidar de ti. Eu não sei o que vai me acontecer. É isso que ele está dizendo. Eu sei que eu tenho espírito, porque vocês lembram aquele episódio lá em Troade, que foi até citado na pregação, acredito. Não sei se foi tu, Thiago, se foi o Edu que falou, é tanta palavra aí, né? Atos 16 ali, quando o Espírito ali impede ele de pregar no lugar onde eles queriam ir. E aí eles têm aquela visão do homem da Macedônia e aí eles vão para Filipos. O Espírito, aqui é a mesma coisa, o Espírito dando direção. O Espírito orientando. Ele tem que preparar, mesmo ele não sabe, a não ser, eles não sei o que vai acontecer lá, não sabe o todo, mas uma coisa eu sei, a não ser que o Espírito, cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Isso aqui, meus irmãos, é muito forte. Isso aí era o motivo de eu ir lá para o outro lado. Ah, ele me espera isso, então eu vou para o outro lado. Mas ele não era um homem que fugia da cruz. Isso é muito forte. Isso é expressão de uma fé, expressão de um chamado. E aí depois, para finalizar, ele diz ali, né, no 24, porém, eu não nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira, o ministério, o chamado que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele diz, isso não é precioso para mim, eu não me preocupo com isso. Isso não me afeta. Eu não sou um homem que eu cedo a ameaças. Oh, Espírito Santo. Irmãos, eu quero dizer assim para vocês, ó, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Uma coisa que eu sempre tive dificuldade nessas mesas de presbitério era quando os pastores perguntavam: o que é que tem o projeto? Qual é o projeto que tu tem? Qual é o projeto que tu tem? Aí eu pensava, aí vinha projeto social, meu projeto aí para sei aonde, fazer um social ali, pregar para não sei quem. Qual é o projeto? Tem projeto. O pastor dizia assim: não, se não tiver projeto, nem fala comigo. Aquilo me agredia, assim, sabe? No meu ouvido, porque eu, conversando comigo, eu pensava, não tenho nenhum projeto. Meu projeto é me manter nesse caminho do Senhor. Meu projeto é me manter fiel ao Senhor. Meu projeto é lutar comigo mesmo. Meu projeto é eu amar alguém em detrimento a amar a mim mesmo. Meu projeto é todo dia
eu estar permanecendo fiel à bondade do Senhor num dia mau que está proposto a mim. Meu projeto é me manter a minha fé. Esse é o projeto, eu não tenho outra coisa para fazer. Essa é a minha dificuldade, esse é meu foco, esse é meu alvo. A partir disso, eu creio que as coisas elas vão acontecer, elas vão aparecer. As obras foram preparadas para me andar sobre elas. Eu preciso só andar com esse coração. Os irmãos têm projetos mirabolantes. O irmão, meu irmão querido, me fazia pensar assim, né? Ele fazia uma pergunta para mim, dizia, pastor, está errado eu querer uma casa, um carro, uma mansão, morar bem. Isso está errado? Aí eu fiquei ouvindo ele falar assim, né? E aí eu falei para ele, não está errado, porque não tem erro. Mas falando de mim, porque Paulo está falando dele aqui. Isso aqui não é uma regra para todo mundo. Eu não creio que isso aqui é uma regra para todo mundo, Tiago. Eu não creio. Eu já acreditei nisso quando eu era mais imaturo. Eu não creio que é para todo mundo. Não pode ser para todo mundo. Agora, eu vou te dizer, em nome de Jesus, eu quero que seja para mim. Eu quero que seja para mim. Isso é para mim. Isso é para mim. Não que eu tenha chegado, mas isso é para mim. Isso eu quero. É isso que eu creio. Aí eu dizia para o irmão, não, irmão, não está errado. Agora, para mim, isso não tem sentido, isso é uma bobagem. Pensar que é isso aí é quando eu era jogador, queria jogar na seleção, queria jogar em time grande, queria ganhar dinheiro, ia ter. Quero ter um dinheiro, quero ter um negócio, quero ter um. Não está errado, mas isso é uma bobagem. O meu alvo não pode ser isso, é distração para mim. Isso é uma obviedade, é óbvio que todo ser humano quer ter saúde, quer viver bastante tempo, quer ter dinheiro, quer ter reconhecimento. Isso é uma obviedade, isso é uma obviedade da carne. Eu não vou estar alimentando isso. Isso está em mim. Eu preciso saber que a palavra de Deus diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se houver alguma coisa nesse aspecto da minha vida, isso vai vir, isso vai me acompanhar, isso vai se apresentar diante de mim, para o propósito de cumprir o meu chamado, de eu ir até o final. Agora, se isso for um desejo para mim, ter conforto para mim, aí eu não vou entender quando o Espírito falar comigo. Eu vou para um lugar para sofrer, para apanhar, para ser injustiçado, para mentir a meu respeito. Aí eu ainda estou pensando em mim, ainda a vida é preciosa para mim. Ele diz: a vida não é nada preciosa para mim mais. Já tem uma coisa, o chamado. Só tem uma coisa, completar a obra. Só tem uma coisa. E mais uma vez eu quero dizer para vocês aqui, em nome de Jesus, isso aqui não é uma doutrina, isso aqui não é para todo mundo. E eu nem sei se é para mim. Eu queria muito, quero muito. Estou me esforçando na minha força, no meu tremor, no meu. Porque é uma fé que eu entendo que ela é muito legítima, essa fé. Essa maneira que o Senhor me está andando. Essa maneira que o Senhor me está andando. Que Ele faz para testemunhar a graça, sabe? Essas lágrimas, essa maneira, com os irmãos, a comunhão, andando dessa forma. Você vai ter carro, não tem carro, tem casa, não tem casa, tem dinheiro, não tem dinheiro. Não pode ser isso. Ter saúde, não ter saúde. É óbvio, eu não estou sendo hipócrita aqui. Estou dizendo que, para mim, a minha inteligência faz eu pensar que é uma obviedade. É claro que eu quero isso aí. Mas não é isso que isso não pode ser o alvo da minha vida. Isso não pode ser a causa da minha vida. Isso já foi. Senão, eu vou me matar de um jeito que não tem que se matar. Tem um jeito de morrer, mas não é desse jeito. Então, isso tocou muito assim no meu coração, né?
com esse testemunho, né? Ele vai continuar depois. Na semana que vem, na próxima aula, a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso, mas a gente precisa amadurecer, porque sabe por que que a gente está atormentado? Sabe por que que a gente está perturbado? Sabe por que que a gente está perdendo o sono, tem que tomar remédio para dormir? Sabe por que que a gente está com uma série de problemas aí de saúde? Nós estamos orando sobre isso aqui hoje, porque a gente ainda está com a motivação imatura do chamado. Ainda a gente quer ser amiguinho das pessoas, quer ser agradável, quer ser reconhecido, quer que falem bem de nós. Meu irmão, a vida não pode ser preciosa para nós. A gente prega essa palavra de vez em quando, né? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. É isso. Agora, às vezes, essa luta aqui, né, de vida não ser preciosa para a gente, é de enfrentar outras mortes. Não é essa, acho que poucos de nós, não sei, vai viver alguma coisa assim, nesse nível, mas aqui, como Jesus e Paulo, o apóstolo Paulo, também traz para nós um norte, né? Às vezes uma morte, uma negação de mim mesmo para a vida não ser preciosa para mim, é eu obedecer, não transar com meu namorado, com a minha namorada, porque eu sei que não pode. Pode ser essa morte, que ela é muito legítima. Porque se eu tiver a minha cabeça essa, querer isso, de querer aquilo, de querer aquele outro, eu vou facilmente me corromper naquilo que é concreto e absoluto, que é a palavra de Deus. Eu vou me corromper, porque eu vou relativizar, eu vou acomodar para me ter aquilo que eu quero, para me ter o carro que eu quero, para me ter a roupa que eu quero, para me ter aquilo que eu quero. Aí eu vou me corromper, e aí aquilo não vai vir como um propósito na minha vida. Uma coisa é aquilo vir para a tua vida cumprindo, para o cumprimento de uma carreira, de um chamado. E outra coisa é aquilo vir, porque eu penso que eu preciso daquilo, que eu mereço aquilo, que eu tenho direito daquilo, né, de fazer aquilo, porque aquilo ali dá um bem-estar para a gente. Então, graças a Deus, pastor Tiago, isso aí tocou muito o meu espírito, no meu coração, essa conversa na praia, uma conversa na praia. Conversa na beira da praia, que nós ia lá em Jurerê, que nós ia lá, sentava lá, conversa na praia. Conversa na praia. Agora nós vamos ter, daqui a pouco a gente vai estar lá na praia, lá em Alagoas, lá, a gente vai estar lá em Maceió, lá. Tomara que o irmão me leve lá para conversar na praia, eu gosto de conversar na praia também. Graças a Deus, Tiago. Amém.